A paz do Senhor. Hoje a palavra está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 17. E Adão disse: Porquanto destes ouvido à voz de tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Amém? O que o Senhor hoje quer nos ensinar com essa palavra? É algo que nós temos que começar a observar todos os dias da nossa vida, e para que nós possamos ter esse encontro com o Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos ter essa liberdade do Senhor, é necessário nós entendermos a essência de onde tudo começou. E quando fala que você é um pecador, que nós somos pecadores, nós somos cheios de falha, nós não somos merecedor de nada, é porque aqui, por causa do pecado de Adão, toda a humanidade até hoje vem carregando. Você vê aqui, ó. E Adão disse: Porquanto desses ouvido à voz da tua mulher, comestes da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Esse primeiro ponto aqui, eu e você temos que entender que as lutas que você vem enfrentando, elas são, vamos falar assim, para te tirar da presença do Senhor. Por quê? Porque quando Deus formou os céus, a terra, fez tudo isso que você e eu vemos nessa terra, a natureza, tudo, os animais, as aves no céu, tudo foi feito por Deus. E tudo que Ele fez aqui nessa terra, Ele fez para que eu e você pudéssemos desfrutar disso. Essa é a ideia do Senhor. Eu e você podamos desfrutar tudo, comer o melhor da terra, viver nessa terra em paz, em amor, em harmonia com todo mundo. Essa é a ideia do Senhor. Só que quando ele desobedeceu a Deus, o que Adão fez? Ele deu a terra, que era nossa, ele deu para Satanás. E Satanás tomou posse dela. É aonde que depois, se você ler lá atrás, você vai entender que os olhos, quando eles comeram o fruto da árvore proibida, abriram os olhos do entendimento. Então, ou seja, fala assim, aquela simplicidade, aquela ingenuidade de ver o bem e o mal, não tinha mais sobre eles. Né, de ver o mal, malícia, essas coisas, não tinha. Mas quando eles comeram do fruto, aí apareceu. Por isso que Jesus Cristo nos ensina que somente os puros de coração verão a face do Senhor. Só que a nossa batalha agora, ela é constante. Por quê? Porque os dias estão passando. Jesus Cristo está à volta da vinda dele está próxima. Mas para isso, para mim e para você entendermos isso, nós temos que compreender que eu e você somos o pivô principal dessa batalha espiritual. Por quê? Porque nós fomos criados por Deus, porque foi Deus que nos criou. Mas devido à desobediência de Adão, por causa de Adão, toda a terra foi amaldiçoada. E para quebrar essa maldição que foi lançada, não tinha como Deus voltar com a palavra atrás. Ele tinha que colocar quem? Jesus Cristo. E hoje, através de Jesus Cristo, nós somos salvos, nós somos libertos, nós temos direito a viver eternamente com o Senhor. Mas para isso é necessário você tomar atitude. E é todos os dias que nós temos que despertar e olhar para dentro de nós e falarmos: Senhor, eis-me aqui, eu quero ter uma vida plena com o Senhor. Me mostra como quer te adorar, te exaltar e glorificar o teu nome. Agora existe um processo para nós aprendermos. Por quê? Porque outrora nós andávamos no mundo,
Você que aceitou Jesus Cristo na sua vida como Salvador e único, você que desceu nas águas do batismo, nasceu uma nova criatura, você andava no mundo, nasceu no mundo, foi educado pelo mundo, tem conhecimento do mundo. Por quê? Porque o mundo te moldou, o diabo te moldou conforme ele queria. Sem você e eu percebermos que nós éramos escravo dele, que o objetivo principal dele não é dar riqueza para nós, dar saúde, dar paz, não. O objetivo principal do diabo é, vamos dizer assim, é nos iludir para que quando nós morrêssemos, a nossa alma ia para ele. Mas quando você desperta, quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo, essa aliança, esse jugo, essa corrente é quebrada. A maldição que foi lançada na terra por causa de Adão para todas as pessoas nesse mundo que não tem Jesus, ela é quebrada para aquele que tem Jesus Cristo. E aqui você vê que Deus, uma das coisas que ele abomina é a desobediência. Isso desencadeou tudo isso, porque Adão desobedeceu a Deus. Ele preferiu ouvir a mulher dele, ouvir o que Deus, a ordem que Deus deu para ele. E aí é onde Deus se irou. E aí, às vezes, você não entende. Por que que às vezes tua vida não está mudando? Por quê? Porque às vezes você está sendo desobediente na palavra. Por isso que eu e você temos que ter esse compromisso de todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, não ficar ouvindo o homem, mas sim ler a Bíblia. Tem dúvida? Busca na palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo do Senhor vai te trazer a sabedoria. E você que ainda não aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador, não confessou isso, você que não desceu nas águas do batismo, feche essa aliança para que você possa ser abençoado, transformado e ser chamado filho de Deus. Porque quem ainda não aceitou Jesus Cristo na sua vida, quem não desceu nas águas do batismo, para Deus é chamado criatura de Deus, porque foi criado, porque Deus deu fôlego da vida. E tem uma coisa tão importante que é isso que eu falo que o diabo cega, né? Você deve ter ouvido falar pessoas dizendo assim: "Ah, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero". Até mesmo a gente até fala isso, né? Muitas das vezes. Eu sou dono da vida, eu faço o que eu quero. Eu faço, aconteço, ninguém manda em mim. Porque tudo eu quero, tudo eu posso. Principalmente o rico, né? Pessoas que são ricas de sabedoria humana e pobre de espírito. Ele enche no peito e fala que a vida é dele. Agora eu pergunto para ti, se aqui, ó, vamos dizer aqui, ó, quer ver só? Vamos aqui em Gênesis 2:7. Está escrito assim, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Você está vendo? Então, para Deus, você é alma vivente. Quem ainda não aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador, não desceu nas águas do batismo. Se você confessou Jesus Cristo, mas não desceu nas águas, você continua a mesma coisa. Você só vai quebrar isso quando você descer nas águas e se arrepender dos pecados. É esse que eu descer nas águas. Agora, antes de descer nas águas e não se arrepender e querer uma nova vida, não vai adiantar nada. Então você ainda é alma vivente. E olha que mais interessante, de quem é o fôlego da vida? Não é de Deus? Como que eu e você bate no peito e fala assim, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Você quer ver aonde que mata toda essa nossa teoria que o mundo nos ensina? Se nós fôssemos dono da nossa vida, nós teríamos controle sobre a morte, nós não morreríamos. Quem quer morrer? Não é verdade? Nós viveríamos eternamente, então sinal que nós não somos dono da vida. Nós estamos aqui de passagem. Só que essa passagem é uma passagem para você, para mim, aprender quem é Deus. Aprender como adorar a Deus, como buscar a Deus, como poder voltar para Ele no reino dele. Essa é a oportunidade que eu e você estamos tendo.
Então não desperdiça, não paga para ver. Por quê? Porque como que está dizendo aqui, ó. Adão disse, porquanto desse ouvido à sua mulher e comesses da árvore da vida que eu tornei, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da vida, de sua vida. Espinhos e cardos também, e te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Você está vendo? Agora eu pergunto para ti, para nós sobrevivermos, é fácil? Não é fácil nessa terra, nesse mundo. Nós temos que trabalhar, suar a camisa, buscar o pão de cada dia. Sem nós percebermos, você que não tem Jesus Cristo, só você fazer uma análise. Você vive preocupado, vive ansioso, vive nervoso, vive com medo, angustiado, correria para cima e para baixo, querendo conquistar e não consegue, ganha, perde, e assim vai. Por quê? Porque a palavra está se cumprindo, porque a terra é maldita por causa de Adão. Mas você quer mudar essa história? Você quer mudar a tua história? O momento é hoje, essa palavra é para você. Vamos aqui, ó, em João, capítulo 3, versículo 36. Diz aqui, ó: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Esse primeiro ponto. Quando você aceita Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador, desce nas águas do batismo e se arrepende do pecado e quer nascer uma nova criatura, o que é colocado em você? É selado uma aliança para que você venha ter a vida eterna com o Senhor, voltar ao paraíso que Deus criou. Essa que é a Nova Jerusalém, que você vai ler lá no livro de Apocalipse. A Nova Jerusalém é o jardim do Éden, onde nós vamos viver com Cristo como Deus queria que nós fôssemos criados. Mas você que ainda não aceitou Jesus Cristo, não confessou Ele como seu Salvador, não desceu nas águas do batismo para arrependimento dos seus pecados, o que acontece? Você não tem o Filho. Você não tem direito à vida eterna. Não fica nessa conversa que não existe céu, não existe inferno. Não fica nessa conversa que Deus é bom, não vai levar ninguém para o inferno. Não fica nessa conversa. Entenda algo. Não seja tão esperto ou tão corajoso para pagar o preço de querer ver lá na frente. Porque na hora que você morreu, acabou. A tua chance de se converter é hoje. O teu momento é agora, porque você não sabe o dia de amanhã nem as horas que vai vir para frente. Então se arrependa hoje, busca o Senhor, se entrega, não deixe para amanhã, porque a coisa é séria. Porque nós somos alma vivente, como nós lemos lá. Essa alma vivente, esse espírito, esse fôlego da vida que não é meu nem seu, vai voltar para Deus, que é dele que é dono. Só que nós vamos ter que prestar conta do que nós fizemos com o corpo que ele nos deu nessa terra. Então comece a pensar e meditar. E você vê aqui, ó, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, ou seja, não vai ver a vida eterna. Mas a ira de Deus sobre ele permanece, ou seja, a maldição que foi lançada sobre Adão, sobre a terra, ainda continua naquele que não aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador. Por isso que você é uma pessoa irritada, por isso é uma pessoa nervosa, por isso que as coisas não dão nada certo para você. Tudo você quer em primeiro lugar, tudo você quer, você quer, você quer, você quer, e você não tem paz. Por quê? Porque ainda você não houve uma transformação dentro de você. Até mesmo você que aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador, até mesmo você que desceu naquelas águas do batismo, sua vida ainda continua com perturbação, perseguição, luta, e você continua nervoso, nervosa, angustiado, bravo, desanimado. Pare e pensa. Se você já deu o passo, agora é você entender que você não abriu seu coração 100% para o Senhor.
para você fazer isso, faz hoje, peça perdão para Deus amargamente. Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Se humilha na presença do Senhor. Aí você vai ver a diferença que vai acontecer na sua vida, a transformação que vai ser. Entenda algo. Quando você aceita Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador e único, a primeira coisa que Deus vai fazer é mudar o seu interior, para depois mudar o seu exterior. Ele não vai dar o exterior primeiro sem mudar o seu interior, entenda. Por quê? Porque o seu interior, ali está o fôlego da vida, ali está o teu espírito, e é isso que tem que ser transformado, e é isso que Deus quer. Não é o exterior pertence ao mundo. É só você parar e pensar. Ah, eu quero um carro. De quem é o carro? É do mundo, não é teu. Ah, eu quero uma casa. Você vai comprar casa, vai trabalhar, correr atrás. Ela não é tua, porque você vai morrer e vai ficar aqui. Então ela não pertence a ti, pertence ao mundo. O teu corpo não é teu, porque fica aqui, ele pertence ao mundo que foi feito do mundo, mas o teu espírito não. É isso que o Senhor está nos ensinando. É isso que você tem que buscar no Senhor e aprender, fazer com que a palavra se cumpra no Senhor. Então não perca tempo. Você que não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, vai numa igreja e ali confessa como o Senhor Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador, que você quer Ele para dentro de você. Desce nas águas do batismo, chega ali para um pastor e fala assim: pastor, eu quero descer nas águas do batismo, eu quero me arrepender dos meus pecados e nascer em Cristo Jesus. Ali você começa a buscar o Senhor, entrega a sua vida para o Senhor enquanto há tempo. Não use da esperteza desse mundo, porque o mundo é do diabo. Maldito é o mundo, maldita é a terra. Então, para você ver como ele está dizendo aqui, ó, mas aquele que não crê no Filho não verá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, veja bem. Então, não perca tempo. Não fica com o seu eu, com o seu orgulho. Ah, que vão pensar, o que se. Sabe, eu falo assim, me perdoe até a palavra, eu não estou nem aí que as pessoas pensam de mim. O que me agrada hoje, o que eu estou preocupado é o que Jesus Cristo pensa em mim. Cada passo que eu dou, cada atitude que eu vou fazer, cada palavra que eu vou falar, eu fico pensando, Senhor, vai te agradar. Hoje minha preocupação é essa, tenho minhas preocupações desse mundo, como você tem, mas temos que peneirar e falar, não, quem é prioridade? Prioridade é Jesus Cristo na nossa vida. É isso que você tem que fazer, colocar Deus como prioridade na sua vida, para que você possa ter a vida eterna e as promessas do Senhor se cumprir na sua vida. Porque quando você faz isso de todo o teu coração, entrega a sua vida para o Senhor, aí as promessas é revelado no teu coração. Então pensa nisso. Você está buscando uma resposta do Senhor para a sua vida, está aí a resposta. Você precisa entregar a sua vida 100% para o Senhor. Porque se você não entregou, a ira de Deus continua sobre você. O mundo aí fora, o diabo é tão astuto que está usando situações na palavra de Deus para convencer as pessoas de que Deus é bom, não existe inferno, que Deus é justo, ele não vai fazer isso, que não sei o que, você pode fazer o que você quiser, porque você é livre, porque Jesus é livre, Jesus é amor. Vai nessa conversa que você vai ver onde você vai parar. Porque não é isso que está escrito aqui, ó. Só nesse capítulo aqui, nesse versículo, resume tudo a nossa vida espiritual. Terminar, eu vou ler de novo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Tem dúvida qual é a ira de Deus? Você vai lá e marca, ouve de novo essa palavra, lê a Bíblia novamente, em Gênesis capítulo 3, versículo 17. Maldita é a terra por causa de Adão, porque a maldição da terra por causa de Adão vem para quem está no mundo. Jesus Cristo quebrou essa maldição. Quando você tem Jesus Cristo, você tem vida. A maldição é quebrada, aí a sua vida é transformada. Você vai passar por um processo de aprendizado, transformação, renovação para você
entender e buscar e receber as promessas que Deus fez para nós nessa vida, e a principal, a vida eterna. Então se preocupa com a tua vida eterna, porque você não tem mais tempo. O diabo está aí à porta e você está vendo o que está acontecendo. Os sinais estão aí, que você nunca presenciou o que está acontecendo nesse mundo. O amor de muitos esfriando, as lutas, as dificuldades, cada vez mais difícil conquistar. Por quê? Porque o diabo está apertando o cerco e Jesus está te chamando. E assim vai se cumprir a palavra. Aquele que é de Deus, aquele que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, desceu nas águas do batismo, se arrependeu e procurou ter uma vida reta com o Senhor, esse vai ser separado. Com dúvida ainda. Mateus 25, do 35 ao 46. Lê lá. Aí você vai entender completamente a palavra. Amém? Abra seu coração. Deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.